Boa tarde aos nossos amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast de variedades jurídicas, todos os sábados às 13 horas com um episódio muito interessante sobre temas variados, em que nós transitamos pelo mundo jurídico e por tudo aquilo que é importante dentro da nossa sociedade. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Dr. Tiago de Oliveira Demiciano. Bom dia, doutor. Tudo bom? Boa tarde, né? Tudo bem? Como que está? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Marco? Tudo bem? Bem, muito bem-vindo. E estamos aqui com o Marcelo. Tudo bom, professor Marcelo? Como que está? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Melhor aqui com vocês, né? Agora já melhora toda a tarde. Sempre um grande prazer. E hoje o nosso episódio é sobre um tema muito interessante, um tema muito em voga, atual, sobre a investigação privada, a investigação por parte do particular. E hoje o nosso convidado, Dr. Tiago, vai transitar por esse tema, vamos debatê-lo, vamos discuti-lo a partir, principalmente, né, sobre a ótica da legislação, sobre o nosso direito, mas também sobre a importância dessa atividade no campo da defesa, né, no âmbito do direito penal, no âmbito do processo penal. Marcelo, fique à vontade, apresente o nosso convidado ao nosso público, mas antes eu ressalto aqui a necessidade, né, a importância dos nossos amigos compartilharem o nosso link, compartilharem o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais. Então anotem, compartilhem, acionem lá o sininho, né, as notificações, se inscrevam no nosso canal, acompanhem o PodQuest. Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado? Tiago, muito obrigado a todos. Tiago Demiciano, advogado, especialista em crime organizado pela Espanha, Salamanca, extensão em compliance na Alemanha, mestre pela PUC e doutorando pela PUC de São Paulo. Obrigado, Tiago. Vamos já começar com a pergunta aqui, né? Investigação privada, o que é isso, né? Porque para quem se formou agora na minha época, a gente fala assim, investigação público, né? Particular não tem nada a ver com isso. Mudou, né? Mudou bastante. Bom, vamos começar vou começar explicando para vocês de onde veio o meu interesse pela investigação privada, para a gente poder começar a trilhar o nosso papo, que daí a gente vai puxando o fio condutor da nossa conversa. Eu acho que é mais interessante. Muito bom. A investigação, há uns 10, 15 anos atrás, a gente partia sempre da premissa: investigação policial, Ministério Público, e aí o Ministério Público entrava com ação penal. E aí a defesa era chamada a compor ali o polo processual para poder ter ali a ação penal. A partir de um certo momento ali a partir dos anos 2000, o Ministério Público ele se insurgiu e começou a ter a necessidade ali de investigar. E aí surgiu um grande debate ali no mundo jurídico sobre a possibilidade ou não do Ministério Público investigar. E aí a gente tem um problema. Por quê? Eu entendo particularmente, tá? Eu sou minoritário e hoje em dia praticamente vencido dentro dos tribunais, não da doutrina, porque a doutrina briga muito sobre isso, se a gente for examinar, mas a jurisprudência é pacífica hoje, não existe discussão, tanto que já alerto para os estudantes, se você for fazer um concurso público, o que eu vou dizer agora, não siga isso, mas se você for estudar, vale a pena você ter algum tipo de atenção com relação a isso. O Ministério Público ele é um órgão único exclusivamente de acusação. Ele não é um órgão de investigação. Ele é criado única e exclusivamente com a intenção constitucional de acusar. E a polícia, no caso a Polícia Civil ou a Polícia Federal, ela tem um escopo. Qual é o escopo? Ela é estruturada tanto administrativamente, quanto juridicamente, quanto constitucionalmente para apurar esses crimes. Só que o Ministério Público ele entende que, como ele tem a atividade fim de denunciar, ele também tem a atividade de meio de investigar. O STF consolidou essa análise e autorizou ao Ministério Público investigar. E aí a gente tem um problema. Por quê? Eu não gosto de falar em paridade de armas, porque eu entendo que no processo penal a gente não está numa guerra. Sim. Então, quando a gente fala em armas, tudo parece que a gente está indo por um confronto. E um peso, né? Eu particularmente entendo que são paridade de oportunidades. Eu trilho muito a análise de um processo penal como um jogo, não um jogo no sentido pejorativo, que lá vamos jogar com a vida dos outros. Não, um jogo que a gente tem regras, tem estruturas e que
todas as pessoas que ali participam dessa estrutura devem saber e devem analisar esse processo a partir das regras previamente estabelecidas. Eu costumo brincar quando dou aula de processo ali para os alunos inicialmente, é que nem quando a gente vai jogar banco imobiliário, vai jogar o jogo da vida, que cada um que vem de lugares diferentes tem as regras diferentes. E a gente precisa estabelecer as regras para quê? Para que o jogo transcorra de forma bacana. Porque se cada um tem uma regra, cada um joga de um jeito diferente, como é que vai terminar o jogo? Exatamente. Vai ter briga, vai terminar de uma forma não muito legal. E normalmente a gente tá jogando quando esses jogos? Na praia ali, no momento de chuva, no momento em que a gente queria estar fazendo outra coisa. A gente dificilmente tem algumas pessoas que gostam, mas assim, pelo menos os meus amigos, a gente vai se reunir pra jogar quando, tá chovendo, tá no momento de frio, a gente vai, vamos jogar. Vamos jogar. Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar, né? tamo aqui, vamos aproveitar. Aqui, vamos fazer. E aí o que acontece? Aí, tá aqui e acaba num momento não muito legal. E eu transporto isso pro processo penal. Sim. Se a gente tem as regras pré-estabelecidas do início, a gente tem um processo penal muito mais sadio. A gente tem um processo penal em que a gente sabe como ele começa, como ele transcorre e como ele termina. Previsibilidade, né? Segurança. Exatamente, segurança. E aí, eu trago isso como oportunidade. Então a gente vai ter as oportunidades dentro do processo, não armas. Exatamente. Pelo menos é a forma como eu enxergo. Quem fala paridade de armas não tá errado, mas assim, eu me sinto mais seguro de falar em paridade. É uma visão de adversarial, né? Que é típica sistema do processo clássico, né? Do processo até... isso vem até mais do processo americano. Sim. E aí, a partir dessa premissa, eu comecei a pensar, falei, puxa, se o Ministério Público pode investigar e ele tem essa oportunidade, por que a defesa não poderia ter essa mesma oportunidade dentro do processo? Aí surgem algumas questões. Por quê? O Ministério Público tem um ônus probatório. O Ministério Público tem um ônus e a defesa não tem um ônus. Mas aí eu pergunto, aí eu devolvo essa mesma pergunta. Mas peraí, existem algumas situações dentro do processo penal, dentro do nosso jogo, em que a defesa ela precisa provar. Exatamente. Legítima defesa é um caso clássico, né? Exatamente. Tem aquela discussão toda, né? Não, do tipo negativo, que o órgão acusador teria que analisar a legítima defesa. Mas se não fizer, a quem cabe a prova? Então, até mais. Até uma situação mais simples ainda. Uma questão de álibi. Sim, júri. sim. Exato. Uma questão de álibi. Onde você estava, né? Onde você estava. Alega uma viagem, né? Estava viajando, estava fora do país. Ou estava... Traz os elementos. Prove a sua alegação. Traga os seus elementos. E isso faz parte do jogo. Sim, faz parte Por mais que ali, do ponto de vista dogmático, epistemológico, você tem que falar assim, não, o Ministério Público tem que colocar o réu dentro daquela cena do crime, provar, mas que né? ele tem circunstâncias para prever que o réu poderia estar, do ponto de vista lógico, Sim. você que tem que trazer um elemento para tirar ele dentro da cena. Do ponto de vista lógico, não tô dizendo. Isso. Do ponto de vista dogmático, tudo bem, tá certo. A acusação que tem que trazer, mas ela tem um elemento forte, contundente, e eu tenho que provar. Até mesmo sobre a ótica do indúbio pro réu, se nós analisarmos, até mesmo para se gerar dúvida, você traz elementos que você tem que demonstrá-los, né? Não basta alegação. Sim. Não basta alegar, não, mas há dúvida enquanto a esse ponto. Mas sob qual aspecto? Você pode trazer elementos. A investigação defensiva pode ser suficiente ou necessária para que você traga esses elementos, ainda que seja só para gerar dúvida. E aí que vem, esse é o meu segundo passo. Por quê? A investigação defensiva, ela vem não para provar algo, mas para gerar dúvida. A famosa dúvida razoável. A dúvida razoável. Exatamente. Tanto que um passo, até conversando com o Marcelo sobre o doutorado, a gente tem que fazer alguns cortes dentro da tese, porque senão vira um... A minha já tá assim. Vira um trabalho. Tem fim. Vira um trabalho que você não consegue dar fim, porque você vai abrindo... É isso. Exato. Mas, por exemplo, uma situação importante que eu comecei a estudar, mas eu já afastei já por hora, eu quero retomar a questão dos estándares probatórios e as questões da suficiência ou não do convencimento motivado do juiz. Perfeito. Do ponto de vista lógico, dentro das regras, que a gente volta lá atrás. O que o juiz pode se utilizar como fundamento ou não? O que do ponto de vista previsível, o juiz pode ou não utilizar como prova de convencimento de que alguém praticou ou não um crime? Sim. Isso é algo que a gente... Aqui no Brasil a gente é muito incipiente. Eu tenho um artigo publicado sobre standards
probatórios Bacana. no inquérito policial. Estándares informativos no inquérito policial. Ótimo. Aliás, é um livro sobre inquérito policial, investigação criminal, em que vários autores, né, vários colegas delegados e outros colegas de diversas profissões, a gente escreve exatamente sobre a questão do inquérito e, em especial, nesse capítulo, nós escrevemos sobre isso, sobre standard probatório no âmbito da investigação criminal. E aí a gente tem uma situação. Qual é o standard probatório para um indiciamento? Exatamente. Exato. É essa a discussão. O que eu tenho que a gente produzir até propõe, lá, né? É isso que a gente propõe no âmbito da investigação criminal. Do ponto de vista das regras. Sim. O que é mínimo? Por quê? Porque você tem, se você pegar 10 delegados Sim. de uma amostragem geral, de Sim. linhas diferentes, aquilo que a gente estava discutindo aqui, Sim. de bastidores, de linhas diferentes. Sim. Sim. Para alguns é muito, é pouco, o que é necessário? Peraí, mas a gente precisa de previsibilidade. É o clássico, né, da questão da justa causa, mas o que é a justa causa? Né? Agora, Quais são os elementos, né, que compõem essa justa causa, né? Objetivamente falando, que se tem uma previsibilidade, o que vem a ser essa justa causa, qual o momento, né, no momento da instauração do inquérito, quando você baixa uma portaria, mas o que você precisa para baixar uma portaria? Quando você indicia, o que você precisa para indiciar? E um detalhe importante, que aqui no Brasil não é levado a sério. Sim. E eu já discuti isso tanto no TJ quanto no STJ. Os limites da própria portaria. Exato. Sim, Porque sim. quando existe uma portaria, tanto quanto na investigação defensiva também, isso é importante a gente analisar, tanto quanto no PIC. Sim. Quando você tem um documento inicial de qualquer investigação, você tem que ter um objeto e um objetivo. Exato. Sim, não tenha dúvida. Senão virou É que uma pescaria tem- exploratória, né? exatamente. tem algumas abre um situações, tem algumas situações aí em lugares diferentes, não aqui no Brasil, isso não acontece, mas assim, inquéritos policiais que são instaurados para Sem objeto, né? investigar o que eu quiser. São dossiês, né? Aqui não Você Exatamente, abre, é. você Aqui no abre Brasil não campo pro acontece dossiê. isso. Mas assim, aqui comporta esse tipo de situação. Não, comporta. Vamos colocar aqui também, vamos colocar isso também, vamos colocar, mas peraí. Lá no início, qual é o objetivo? Exatamente. Qual é o objeto? Exatamente. Olha como a discussão vai longe. Quem defende o common law fala o seguinte, olha como o precedente é importante. Que os americanos regulam isso em precedente, né? Sim. Detalhadamente. Detalhadamente. Mas assim, Que nos leva a questionar, será que a gente está no caminho certo ou melhor o precedente? há uns 3 anos, Só para causar Verdade, aqui, verdade. né? logo que Uma É celeuma. uma discussão. É Há uma uns- discussão há uns importantíssima. 2 anos, eu estive em Nova York para conversar com alguns colegas sobre investigação defensiva e sobre o sistema common law. Legal. Lá, você tem uma diferença, uma inferência diferenciada lá dessas questões. Por quê? Porque, primeiro, lá você tem um sistema político. Sim, a eleição do promotor, né? A eleição do promotor é fundamental. E depois a gente vai voltar lá para investigação defensiva, mas para a gente poder fazer um enxerto do que a gente tá. É uma introdução do que a gente está trazendo. Depois a gente vai fechando os nossos parênteses iniciais. Mas, por exemplo, lá, o promotor é votado. Aqui, a gente, infelizmente, tem um sistema que o promotor sequer tem qualquer responsabilidade. Ele não tem responsabilidade sobre qualquer ato administrativo e jurisdicional que ele pratica. Se ele propõe uma denúncia sem qualquer cabimento, sem qualquer fundamento, sem qualquer lógica, o que acontece com ele? No geral, em tese, poderia se falar em abuso de autoridade, né? Na nova lei de abuso de autoridade. Mas aí não tem dolo. você tem- só que tem que ser doloso e você teria que ter elementos de demonstrar a má-fé, né? A Mas, assim, intenção, né? Mas assim, De denunciar sem Exatamente. fundamentos jurídicos, né? mas ele gera prejuízos. Sim, gera. E Não há eu não dúvida. tô dizendo prejuízos financeiros. Sim. Ele gera prejuízos além Sim. o estigma. Esse Eu tive A vida, a imagem da eu tive um caso muito triste de um gerente de uma instituição financeira que, por conta de uma situação dentro dessa instituição financeira, esse gerente ele foi chamado. Eu não estou dizendo se ele é inocente, se ele é culpado, mas assim, ele foi cooptado para uma investigação e ele foi denunciado. E a família me contratou para fazer a defesa dele. Só dele ter sido denunciado, ele entrou numa depressão tão grande, Sem dúvida, tem a sem dúvida. dúvida. porque era um cara que trabalhou por 38 anos no sistema financeiro, nunca teve uma mácula, nunca teve uma advertência, nunca chegou atrasado. E se vê acusado na seara criminal, né? E aí, depois que ele tava em vias de se aposentar, assim, ele se viu denunciado, assim, a meu ver, ele dificilmente seria condenado, dificilmente ele teria, mas assim, ele entrou numa depressão tão grande. Isso é fato. Acontece.
Nós tivemos o caso, né? Clássico, né? Mas infelizmente, né, uma tragédia em relação àquele reitor, né, da Universidade de Santa Catarina. Sim, em âmbito No âmbito federal, da né? investigação É verdade. criminal, né? Em que. Suicídio, né? Que Houve suicídio. né? levou ao suicídio. Assim, eu poderia até E falar... foi inocentado, afinal, né? E foi inocentado ao final. Em suicídio, mas assim, o caso dele, Gravíssimo. a depressão gerou um câncer. Sim. Em questão de 3 meses, ele faleceu. Ele faleceu. Meu Deus. Porque assim, era uma pessoa que assim, sabe aquele Tragédia. cara, eu até brincava com ele antes de tudo isso, ele falava assim que ele parecia o Linneu da grande família. Sabe aquele cara Sim. extremamente correto, certinho, Institucionalizado, né? todo trabalhava certinho, fazia tudo certinho, só que By the book. a denúncia foi um golpe tão forte porque era um cara que nunca tinha pisado numa delegacia, nunca tinha feito nada, e de repente ele se viu denunciado num processo Meu e Deus. Agora, Thiago, acabou a família. esse caso em específico, E qual a responsabilidade desse promotor? Verdade. eu fico pensando, a investigação privada nesse caso funcionou, ajudaria? O que você acha disso? Então, Eu fico pensando, desculpa te interromper, na verdade como um contraponto realmente para evitar de chegar nesse ponto, né? Você chegar para o delegado, para o promotor, dizer, olha essa prova que eu produzi, né? É. E como você vai produzir isso? Isso é uma questão... Até ilustrando, Claro. desculpa, Marcelo, Não, por favor. e já trazendo subsídios para a nossa discussão, eu acredito, e hoje, como professor da Academia de Polícia e também professor de Direito, eu procuro sempre trazer para os meus alunos, tanto no âmbito policial, né, técnico profissional, quanto no âmbito acadêmico, uma ideia de uma investigação criminal pelo Estado que seja concetânea com a Constituição. Perfeito. Nós defendemos na academia hoje toda uma doutrina, uma nova doutrina sobre o olhar policial, que de certo modo se contrapõe em alguns momentos com a doutrina clássica, com uma visão clássica, uma doutrina construída em tempos passados, principalmente por juízes, promotores e alguns advogados, a ideia de que o inquérito não tem importância, o inquérito é de menor importância, o inquérito policial não gera consequências para a ação penal, Peça não há informativa. nulidades no inquérito policial, o inquérito policial é inquisitivo, meramente informativo, e essa visão ela não pode mais, não cabe mais dentro de um olhar moderno em que nós temos que ver sobre a ótica do devido processo legal a devida investigação criminal e sobre a ótica, né, das garantias constitucionais, as mesmas garantias processuais nós temos que transportar, obviamente com a sua densidade compatível com a investigação criminal, essas mesmas garantias devem estar presentes também na investigação criminal. Perfeito. E aí nós falamos da atuação do advogado na investigação criminal. E a atuação defensiva, a investigação defensiva, a investigação privada, ela traz esses contrapontos, né, e possibilita uma melhor participação na investigação. Até mesmo para que não precise chegar isso no processo, né? A investigação, ao meu ver, e eu peço perdão, já passo a palavra, a investigação, ao meu ver, o delegado de polícia, eu bato nessa tecla há muito tempo, a visão do inquérito, ela não deve ser unidirecional. O delegado de polícia, ele não investiga para acusação ou com compromisso por uma tese de acusação. O delegado, ele tem que apurar o fato, né? O inquérito, ele não é inquisitório. Da mesma forma como ele não é acusatório. O inquérito policial, ele é apuratório, né? Ele deve se voltar à apuração dos fatos. E você deve apurar os fatos em todas as suas circunstâncias, sejam elas favoráveis à acusação ou favoráveis a uma tese de defesa. Então, nesse caso, a participação do advogado se faz importantíssima na investigação. Claro. Esse contraponto é importantíssimo. Eu, quando eu leciono para o pessoal dos advogados novos, eu costumo falo assim, hoje, na advocacia moderna, a advocacia aí mais ativa, a atuação no inquérito policial ela é mais importante até do que na ação penal. Provas irrepetíveis, né? Muitas são feitas lá e fundamentais. Exatamente. Até porque no inquérito policial, eu falo, não existe procedimento. Sim. Dentro daquela ideia de procedimento como ordem, né, de atos. Por quê? Rigorosa. Se você... Não na investigação defensiva, a gente vai falar depois até do provimento da OAB. Mas a gente tem uma questão, se você atua... É que grande parte que a gente tem dos advogados, eles não sabem atuar com o delegado. Exatamente. É você saber trabalhar com o delegado, saber... o grande problema, eu falo, é você saber entrar na sala, conversar e explicar a posição. Colocar numa petição e saber conversar e explicar o que você tá pedindo e por que tá pedindo. Isso. Não é chegar lá, não, peraí, vamos ouvir essas pessoas, porque é importante isso, fazer essa prova por isso, por quê? Como ele não tem um procedimento e ele não tem, você consegue abrir hipóteses investigativas dentro do próprio inquérito policial que podem te favorecer. Sim.
favorecer a futura ação penal. Você pode trazer testemunhas, você pode ali criar uma situação muito mais favorável dentro do inquérito policial, e isso a gente não tá nem falando em investigação defensiva. Sim. A gente tá falando em atuação defensiva dentro do inquérito policial. Por quê? Porque uma das críticas que eu faço à investigação do Ministério Público, por quê? Porque o Ministério Público ele tem uma intenção. Ele tem um objetivo. Sim. Por mais ele tem compromisso com a sua tese, né? Porque por mais que ele fale que não é parte, no processo penal, ele é parte. É parte. Porque nenhum promotor em sã consciência promove uma denúncia ou uma investigação sem um objetivo. Sim. Quando ele instaura um pique, ele sabe o que ele quer. Exatamente. Nenhum promotor, a gente que atua na prática, sabe. Eu vou apurar porque, puxa, eu acho que ele pode ser inocente. Não. Ele já tem um fim e ele só tá buscando o meio para atingir o objetivo que é a denúncia. O delegado não. Na prática, o promotor, só complementando, na prática o promotor, quando a investigação não lhe interessa, mas tem uma notícia de um fato, ele manda pra delegacia. Ele requisita a instauração de inquérito. Quando ele instaura o pique, porque ele já tem a convicção formada e ele quer ele mesmo colher os seus elementos para a futura ação penal, que ele já sabe que ele vai denunciar, que ele vai apresentar. Era nos suportes da crítica ao MP investigado. E a gente tem um problema, porque é que hoje a gente tem com o juiz de garantias, a gente tem com a regulamentação nova do pacote anticrime, que é muito criticado, inclusive, pelo Ministério Público, que eles são obrigados a mostrar tudo para a defesa. Mas existem muitos casos, eu já atuei em casos em que uma parte do pique ele só aparece depois da denúncia. A defesa pega de surpresa. Totalmente. Como assim existia? Você tinha acesso a essas informações e eu não pude me defender, eu não pude fazer a minha investigação. E, Thiago, você ressaltou bem a questão, né? Isso nem está no campo exatamente ainda, mas também complementa, né, a questão da investigação privada. Mas a atuação do advogado, e também aqui já aproveitando, fazendo o merchan, eu tenho um curso junto à ESA, né? Nós já apresentamos isso. Esse curso com 4 aulas, a ESA de Santo Amaro, já apresentei. Também no Jabaquara nós vamos fazê-lo, que é sobre a questão da atuação do advogado na investigação criminal. Bacana. Em que eu e também um colega advogado apresenta, a gente divide as aulas e a gente trabalha essa ideia, né, sobre a importância. Você falou, é exatamente isso. A advocacia, ela se faz muito importante e o advogado tem que se preparar para trabalhar na fase investigativa, na investigação preliminar, porque isso é muito importante para que você possa trazer os seus elementos para uma futura e eventual ação penal, né? Tanto que um dos aspectos que eu fiquei muito chateado do pacote anticrime era o descarte do inquérito policial. Que muita gente fala, poxa, mas como assim? Você vai tirar todo o trabalho do delegado, da polícia? Eu falei, não, eu tô privilegiando esse trabalho. Por quê? Porque esse trabalho ele vai embasar a denúncia. Ele vai embasar a peça mais importante. Sim. Ele vai trazer os limites. E o órgão acusador agora, ele não vai ter mais uma muleta. Ele não vai poder mais se utilizar de nada que foi produzido ali. Ele vai ter que reproduzir tudo isso em juízo. Isso é muito importante para um sistema agora. Mas isso foi o STF... Ele declarou inconstitucional, né? Mas ele não disse, não sei se vocês tiveram acesso ao acordo, mas assim, por que é inconstitucional? Porque eu acho que é inconstitucional. Não tem um porquê, porque assim... É mais uma análise de conveniência, né? Porque a rigor... Não é uma discussão de constitucionalidade propriamente dita, né? Porque eu quero. Exatamente. Não existe. É muito mais uma questão de sistema do que... Mas isso é uma discussão para outro momento. Mas a questão que a gente, voltando à investigação, a atuação do advogado dentro do inquérito é primordial. Mas a gente também tem que traçar um paralelo, que a investigação privada ela é muito importante também, por quê? Porque ela resguarda também a atuação e a necessidade de ter elementos para confrontar, num futuro momento, ao órgão acusador. Não que ele esconde elementos, mas o delegado, como ele tem ali dentro das suas ferramentas de trabalho a possibilidade de chegar e apurar tudo aquilo que o advogado ele tem acesso, porque eu brinco, falo o seguinte, da mesma forma como hoje não existe quando eu pego um caso muito complexo, eu tenho um membro da minha equipe que faz só audiência, eu tenho um membro da minha equipe que só redige peça, só faz apelação, eu tenho um membro da minha equipe que no caso sou eu, que só toco o inquérito policial. Por quê? Porque
existe a especialidade dentro Sim, disso. importantíssimo. Não existe hoje o advogado que, dentro do âmbito penal, que faz tudo com excelência. É impossível isso. Porque não, você tem que trabalhar em conjunto. Sim. Não tem como você fazer com excelência uma apelação, uma peça de memorial e fazer bem uma audiência. Porque são situações pontos, diferentes. Exigem atuações distintas. Né? São que nem o inquérito policial, ele é muito mais uma situação pessoal de você estar ali com o delegado e a forma como você se dirige, porque o delegado ele tem uma postura diferente do juiz, uma postura Sim. diferente do delegado, do promotor. Você tem uma situação São atuações distintas, né? de como atuar, até mesmo tempo. Sim. Que você pode sair ali da delegacia e do dia pra noite ter um monte de intimação, tem um monte de situação, você tem que ter uma proximidade. Então, são situações complexas, não é nada muito simplificado. E aí, você tem que ter esse paralelo para poder, na investigação defensiva, de você ter esse caderno de investigação próprio. Só que hoje aqui no Brasil a gente não tem nenhuma regulamentação séria, que é o provimento. Perfeito. Da OAB, Que é a né? questão. A gente tem o provimento que, assim, eu tenho uma série de críticas ao provimento, porque o provimento ele só redige o que pode e o que não pode ser feito. Hoje em dia, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é muito interessante, lá quando eu fiz esse estágio, esse contato lá. Laboratório. Um laboratório. Assim, Laboratório. Eu como advogado lá, pelo menos em Nova York, onde eu tive acesso, eu posso chegar pro Marcelo e falar: Marcelo, você tá intimado, você tem que comparecer no meu escritório tal dia para ser ouvido. Exatamente. E esse depoimento, ele tem validade. Ele tem uma certa validade, ele tem eu tenho legitimidade para fazer isso. Hoje em dia, eu não tenho essa legitimidade aqui no Brasil. Pois é. Mas o provimento prevê, né? Nós estamos falando do provimento 188, né? Mas de eu tô falando 2018. em legitimidade. Isso mesmo. Ele prevê, mas ele não regulamenta, né? Ele não tem força, né? Porque, imagina só, eu chegar com um monte de oitivas Chega pra mim, ó, vou te intimar, quero ouvir, né? Não, por mais que eu conversei com todas as testemunhas, levei pro meu escritório, gravei, fiz tudo, tudo assim, By the book. e levo lá pro Dr. Thiago: olha, aqui ó, eu tenho um pedido de instauração, estão aqui as testemunhas, ó, não precisa mais ouvir, eu preciso que seja realizada uma perícia aqui no IC, uma perícia no IML, porque eu não tenho poder ainda de requisição lá para chegar nessa, então eu preciso de um ofício, então, uma instauração. O que o senhor vai fazer? Então, em tese, vamos lá, eu juntaria tudo, né, no inquérito policial, tá? Analisaria a conveniência e oportunidade daquelas perícias, tá? Deferiria ou indeferiria algum pedido, se o caso, né, fundamentadamente. Validaria as minhas oitivas? Não, e faria novamente as oitivas, muito provavelmente. Isso é uma crítica que eu tenho já ao inquérito, e aí é um outro aspecto, mas já devolvo a palavra, mas rapidamente, que é essa lógica cartorial nossa do direito brasileiro que nós trazemos desde a Europa, nossa tradição, né, do nosso direito. Essa lógica cartorial eu acho extremamente problemática. Eu sempre ressalto que a peça mais importante que há no inquérito não é o relatório do delegado de polícia, não é a portaria de instauração. A peça mais importante é o relatório de investigação. São os relatórios de investigação, aquilo que é produzido pela investigação propriamente dita, pela equipe de investigação. Que é o fato bruto, né? Só que, em geral, se um delegado de polícia ele basear o seu inquérito nas informações de uma equipe de investigação que foi a campo ou que foi em pesquisas em bancos de dados, toda uma investigação de inteligência, toda uma investigação baseada, por exemplo, em colheita de informações na internet, redes abertas ou fechadas, tudo que você colhe, se você encaminhar para o Ministério Público, encaminha para a Justiça, vistas ao Ministério Público, o Ministério Público vai, ouça-se testemunha tal, ouça-se tal, porque o relatório parece que ele não tem legitimidade. O que o investigador colocou no relatório tem que ser consubstanciado em oitivas. E aí vira aquela lógica de cartorial, de intima-se, ouve-se pessoa. E aconteceria isso, você traz toda a oitiva feita pela defesa, pelo advogado, leva, ainda que o delegado dê validade e legitimidade a esse documento, encaminhe-se à justiça, vai voltar uma cota. Ouça-se a testemunha tal, ouça-se tal. E aí, ao fim e ao cabo, você não produziu a prova. A nossa lógica ainda é cartorial pela autoridade. E qual é o grande problema disso? Digo isso do lado de cada investigação. Sim. Imagina só, eu faço um trabalho brilhante, ouço todas as testemunhas, e aí depois elas recebem uma intimação, porque
Sim. E na maior parte das vezes eu não vou ter aquela situação de conseguir ir lá, olha, você vai ser intimada. Não, ela vai receber uma carta na casa dela, ou um investigador lá com uma intimação, e aí ela vai falar, pô, doutor, eu não fui ouvida, vou ter que ser ouvida de novo. Exato. E aí depois, vai ter denúncia, quem vai ser ouvida de novo? Ela fala, pô, vou ouvir, o que eu fiz lá no seu escritório? Sim. Quem cai em descrédito? Sim. O advogado nesse caso. Sim. Então, é uma situação complicada. Ela vai ver como um ensaio. Não, eu vou cair em descrédito e falar, pô, o que você fez não valeu de nada. Quem é você pra fazer esse tipo de situação? Exato. Você tem que fazer só defesa, você não... Então, assim, o provimento, ele, ao invés de ajudar, a meu ver, ele colocou... Por todas as vezes, eu nunca fiz isso no meu escritório por conta disso. Eu particularmente entendo. Todas as vezes que eu precisei ouvir testemunhas, o que eu faço? Eu vou lá, infelizmente, falo isso com dor no coração. E pede autoridade. Vou lá, faço pedido de instauração de inquérito, por mais que minha tese seja diferente, não seja nesse sentido, por mais que eu não concorde, mas assim, do ponto de vista prático. Pragmatismo impere. Eu vou lá, faço pedido de instauração de inquérito, coloco as testemunhas, marco o oitivo, vou e ouço na presença da autoridade policial. Infelizmente, esse é a prática, do ponto de vista teórico, do ponto de vista ideal. Eu ouviria, levaria, validaria e continuaria a investigação. Deixa eu dar um salto para parte corporativa. Sair um pouquinho da parte pública, privilegiar os colegas também da parte empresarial. Uma vez me fizeram uma questão que eu te confesso que me levou a pensar muito. A pessoa falou o seguinte, olha, eu estou sofrendo uma investigação dentro da minha empresa. Só que eu fui alertado que eu não posso ter acesso direto à minha acusação. Era uma acusação um pouco complicada de, salvo engano, acho que era homofobia, alguma coisa nesse sentido. Eu não posso ter acesso a quem fez, aos termos como foi feito de forma bruta, eu não posso requerer provas e não tenho direito ao silêncio. Aí a pergunta me foi feita o seguinte, no âmbito privado, eu não tenho garantia nenhuma que se aplica na Constituição, porque, até a pergunta da pessoa, questão problemática, porque eu vou lá com medo de perder meu emprego, né, não tenho direito ao silêncio, o que eu falar ali pode parar na delegacia, no promotor. Como é que a gente faz isso? Uma pergunta que me levou a um questionamento muito profundo. A gente tem uma situação muito complexa do âmbito de vista corporativo. Exato. Porque aí a gente vai para os aspectos de compliance. Exatamente. Cada empresa ela tem uma cultura, cada empresa ela tem um mecanismo próprio ali das regras atinentes ao seu programa ali, das regras de conduta de cada funcionário. A investigação corporativa interna, ela é muito difícil de ser analisada do ponto de vista legal. Sim. Por quê? Porque cada empresa, aqui no Brasil, as empresas que tem, elas são multinacionais. Elas trazem em si a cultura local e importam. Por exemplo, se você Esse caso era isso, exatamente. Se você isso. traz uma empresa da Alemanha, ela vai ter uma cultura. Se você traz uma empresa do Japão, ela tem uma outra cultura. Se você eu tive um problema numa empresa americana, você traz uma outra cultura. Sim. E aí você tem que trazer, de certa forma, domesticar para a nossa Constituição. A meu ver, quando eu sou instado a fazer essas investigações internas, primeiro, antes de mais nada, eu dou acesso à acusação. O que muitas vezes eu não autorizo é dizer quem foi que fez a acusação, até para preservar o ambiente interno de trabalho e não desestimular as denúncias. O anonimato, né? Perfeito. Então, o anonimato ele é mantido por uma questão estrutural, diferentemente do que acontece no âmbito fora, até porque a gente tem também as denúncias anônimas no âmbito público. Diz que denúncia, né? Então a gente mantém o anonimato presente por uma questão de favorecer, para fortalecer o próprio canal ali, o canal de denúncias, para que ele se mantenha ativo, porque senão, se eu ver, bom, eu vou lá, eu vou lá e falo, ó, o Thiago praticou um assédio aqui dentro da coisa, e eu sou exposto. Amanhã ele tá brigando com você. Não, automaticamente, todas as pessoas têm acesso a essa informação, elas vão falar, pô, Sim. eu não Ali posso, tem retaliação, eu não posso fazer mais isso, por quê? Porque eu sou exposto. Então, a gente fecha essa situação, e aí, mas assim, eu quando sou instado, eu recomendo que, primeiro, seja aberta uma portaria nos moldes do inquérito policial. É aberta uma portaria com o objeto e objetivo do que está sendo apurado. Sim. De ciência. Na oitiva, se autoriza, inclusive, o ingresso de um advogado. Perfeito. Por ela. Por quê? Porque ela não sabe.
não sabe o que está sendo. Só que eu já autorizo e já digo, olha, dependendo de que se você autorizar ou não, você pode ter uma retaliação futura em decorrência da investigação, que é o desligamento da empresa. Pois é. Eu acho... assim, É muito complicado. É complexo. Porque assim, aqui no Brasil a gente pode desligar uma pessoa com sem motivo. Sim. Como é que você vai manter uma pessoa... Então, assim, é muito, muito complexo. Tudo vai depender de tudo como foi apurado, dos motivos. Não existe uma resposta certa. Não existe Pois é. O que tem que ser preservado? Primeiro, o sigilo dessa investigação. Sim. Eu tenho um senão com sigilo, mas depois eu falo. A área de compliance, toda investigação, ela precisa ser mantida em sigilo. Ao final, se o caso, ela tem que ser publicizada o que foi ao final decidido. Sim. Mas assim, o procedimento ele tem que ser sigiloso para evitar até a exposição dessa pessoa que está sendo investigada. Perfeito. Eu tenho alguns questionamentos em específico em relação a isso, quanto ao objeto. Quanto ao objeto do que está sendo apurado no âmbito corporativo. Porque, trazendo, né, numa comparação com o aspecto público, né, no campo de uma denúncia anônima, por exemplo, numa investigação criminal, como que hoje é tratado em nosso direito. Isso já está mais do que consolidado, né, no STF, jurisprudência pacífica também no âmbito do STJ, que o inquérito policial ele não se instaura e não se vale unicamente de uma denúncia anônima. Então você tem que ter uma investigação sumária preliminar. Isso no âmbito das polícias judiciárias nós chamamos de verificação da procedência da informação, né? Então no caso é uma VPI, previamente. Então você vai verificar a procedência dessa informação que chegou ao órgão público para, a partir dessa informação, você ter um elemento mínimo de justa causa, dentro daquela ideia, né, de justa causa dos estándares probatórios, e você instaurar, tem esses elementos mínimos, instaura-se o inquérito a partir desses elementos. E aí a denúncia anônima em si, ela deixa de ser o supedâneo do inquérito. É a apuração preliminar que é o supedâneo do inquérito. Ela só é o estopim. Só o start, né? O start da atuação. Exato. No âmbito corporativo também seria assim? Porque me parece... Deveria ser. Porque me parece complexo você se defender de uma acusação que, em tese, tem uma vítima e a vítima é oculta. É isso que eu ia falar do sigilo que me preocupa. Uma coisa é você, por exemplo... Deveria ser. Uma coisa é alguém falar, olha... O fulano de tal na empresa, que dentro de uma posição hierárquica, ele se vale dessa posição para assediar. Aí, eu fui vítima de assédio. Aí você faz uma investigação preliminar e fala, não, ele já assediou outras pessoas, essas pessoas, agora nós vamos apurar a conduta dele e não as vítimas em si. As vítimas, elas podem ou não ser ouvidas, aí com ou não sigilo, mas você vai apurar a conduta do profissional. Né? Mas aí você tem um fato, não é a denúncia que gerou o fato em si diretamente, mas você tem uma apuração que demonstra elementos de uma conduta condenável, não é eticamente ou até mesmo no âmbito criminal. Aí você tem um compliance, a possibilidade. Mas isso é fundamental. Você não... Até porque senão você inviabiliza o próprio compliance. Sim. Qual que é o grande problema que a gente tem no mundo corporativo? Você tem rixas, você tem problemas. Sim. Você tem o quê? Você tem ali as questões que envolvem até a competitividade. É isso que eu ia falar. Exatamente. Então, assim, tem outros elementos. Então, tem elementos externos. E o compliance tem que estar atento. Porque, poxa, eu e o Marcelo, a gente está disputando um cargo. Cargo. Eu vou tentar, de certa forma, prejudicar o Marcelo para que ele não suba. O nosso caso concreto, que na verdade só é um caso de amizade, né? Não é um caso técnico, mas eu ouvi, claro, você ouve e absorve, e automaticamente, como estudante do direito, você já traz toda a qualificação. Então, assim, não atuei profissionalmente, mas como parte, amigo, né? A questão é exatamente essa. Era uma disputa que cada semana tinha uma denúncia nova e você via que era uma variação sem fundamento, requentado da primeira, né? E sempre ultra anônimo, assim. Você cometeu um crime de intolerância. Então, mas qual? Quando? Quem foi? Qual é o fundamento? Você simplesmente não consegue se defender disso. E cada semana era uma diferente. E aí eu perguntava pra pessoa, assim, pensando, refletindo como amigo até, né? Tudo bem, sigilo e a não retaliação é fundamental, mas há casos concretos que isso pode ser um escudo ao mau uso disso, né? Exato. E como é que a gente vai lidar com isso? Porque na parte criminal, denunciação caluniosa, o sistema traz uma solução. Mas aqui é um problema que
Então, a mim incomoda e pulsa demais, e né? por vezes se torna uma denunciação caluniosa, mas Com abrangida, certeza, né, pelo anonimato. Não, se torna... Cada semana era uma. O remédio se torna um veneno. Exatamente. Porque um veneno, assim, mortal. Se torna uma inversão. Exatamente. Que a pessoa, ela não consegue trabalhar, ela vai ficar correndo Foi o atrás caso. da defesa. Foi exatamente o caso. Ela se sente acuada. É complicado. Toda semana ele mandava uma mensagem, falei, mas de novo? Eu achava que era, né? Eu falei, não, é uma outra. E tava acontecendo um, tava indo outra. Isso é uma situação em que Primeiro, uma situação que a gente precisa lidar aqui no Brasil. Que é, várias empresas eu já conversei, já fui consultado, eu falo, olha, o compliance não é departamento jurídico. Exato. Isso é importante. Chinese Wall ali é fundamental. Primeira situação. Por quê? Eu às vezes abro o LinkedIn e recebo lá, não, porque eu sou compliance officer, sou diretor jurídico e sou o CEO. O cara é tudo. Contador. Fala aí, pá. Não, peraí. Tem alguma coisa não, aqui. Peraí. Muita atividade aqui, Não, né? muito. Dá um burnout. Ou você tá no jurídico, ou você é do compliance. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não tem... Até porque, converso com o Marcelo do Cláudio, a gente já conversou. Sim, sim. O compliance, a rigor, o compliance não é jurídico. Concordo. Ele envolve muitos aspectos jurídicos, mas ele não é jurídico. Não é um ato privativo do advogado. Perfeito. Ele é muito além do jurídico. Sem dúvida. Ele é administrativo porque ele envolve cultura, ele envolve RH, ele envolve muitos outros aspectos além do jurídico. Ele envolve também o jurídico. Mas não só o jurídico. O jurídico, ele cuida do contrato, ele cuida de outras situações. Exato. E ele é um órgão totalmente separado. E o compliance, ele precisa saber atuar e ele precisa ter esse feeling do que está acontecendo. Sim. Ele não pode sair instaurando tudo e a todos. Ele precisa ter uma verificação prévia. Por exemplo, um canal de denúncia. Exatamente. O canal de denúncia, ele recepciona uma denúncia. Peraí, vamos apurar essa denúncia previamente para saber, existe algum fundamento? Lá, quando você acessa uma empresa, você tem acesso aos e-mails daquele funcionário, você tem acesso às ligações dentro previamente. Você consegue fazer uma verificação prévia para saber, bom, vamos entender, vamos monitorar ali de certa forma o ambiente do que está acontecendo. Montar o mini caso, digamos assim, né? Vamos entender o que está acontecendo, vamos ter uma luz amarela primeiro, antes de instaurar uma investigação. Eu não estou dizendo para investigar aquela situação, mas vamos entender o macro do que está acontecendo. Existe uma possibilidade disso acontecer ou não? A partir do momento que você tem um substrato, uma justa causa, aí sim. Para evitar até a exposição desse funcionário. Porque existem muitas situações em denúncias falsas. Exato, esse caso. E aí, exemplo, o que vai acontecer? O compliance vai viver. E o compliance não é só isso. Sim. O compliance envolve muito além disso. A gente entende, porque quando você vai conversar com os diretores, o compliance. Não, porque o compliance só fica procurando coisa errada. Não, o compliance é muito além disso. Sim. O compliance, ele é a forma de agir da empresa e a estruturação para que a empresa consiga agir em conformidade com tudo. Evitar um ato de corrupção, fazer com que os funcionários ajam de acordo com o que se espera. Sim. Por exemplo, lá, foi até interessante quando eu estive na Alemanha lá, uma das discussões era o funcionário que viaja pela empresa de avião, ele tem acesso às milhas. Sim. Ele pode se utilizar dessas milhas depois para uma viagem privada? Olha, eu nunca pensei nisso. Não, aí para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Por quê? Qual que era a discussão? Ele pode viajar de forma desnecessária, buscando mais milhas para poder viajar com a família nas suas férias? Sim. É o incentivo, né? A questão do incentivo que você dá, exato. Além do aspecto meramente ético, tem a questão de ordem institucional, né? Organizacional. Ele tem alcance para ele definir quais são as viagens, a depender da posição dele na empresa, quais as viagens que são necessárias, e uma vez valer-se disso para obter mais milhas, né? E assim, qual a meta dele em chegar lá, né? Tinham várias pessoas ali nesse curso que eu fiz lá. Algumas empresas falaram, não, isso aí a gente não liga, porque a gente gosta, nós temos uma cultura de benefício. De que o funcionário, ele tem que estar próximo dos nossos clientes. Então assim, quanto mais ele viaja, melhor. A gente incentiva a viagem. Contato Então, pessoal. Então, a questão das milhas seria um efeito colateral que é indiferente para a cultura daquela empresa. Daquela cultura. Agora tinha outra empresa que não. Peraí. Controle restrito. A gente tem um controle restrito. Sim. Qual que tá certo e qual tá errado?
É verdade. Exatamente. Pela minha tendência, acho que é a última, mas eu Não, sou... mas assim, depende de cada Mas- empresa. Eu sou meio minoritário. Depende da cultura, Não, mas depende, Exato. depende de cada empresa. Depende da cultura, é Sim. verdade. Se eu tô trabalhando na empresa, se a empresa é mais liberal, eu como compliance officer ali, como pessoa, eu não posso chegar e falar assim, não, vamos restringir, não. É cultura da empresa. A empresa incentiva que os funcionários viajem para visitar os clientes, para visitar os fornecedores. Eu não posso chegar lá e tolir. Agora, outra empresa tem uma política de mais restrição, de viagem mais restritas. Não é de todo simples a resposta. Não, sem dúvida. Não é. O sem compliance ele acaba tendo que transitar também dentro da cultura empresarial, né? dúvida. Do que se Exatamente. espera da empresa. O compliance de uma empresa não é necessariamente igual Não. ou com os mesmos elementos Até para o de mundo, data. Não, cada empresa, Se você viabiliza o conforme negócio você não também, né? viabiliza. cada empresa tem uma. Que nem, quando eu participo de algumas reuniões, porque eu sou consultor externo, então eu Bacana. não atuo. Então a empresa me chama. Qual é o grande problema hoje do compliance? Então, o pessoal do compliance, o pessoal do jurídico, o pessoal do marketing. Sim. É um jogo de quebra-cabeça. Por quê? Porque o compliance vem, olha, a gente precisa resolver essas questões. Aí o jurídico fala, olha, mas a gente tem essas limitações jurídicas. Aí o marketing fala, mas olha, essas limitações vão atrapalhar o nosso... Derruba meu core business. E aí você tem que trabalhar em conjunto para poder não inviabilizar o É um negócio. velho dilema, né? E aí você não pode ter amarra, não pode ter problemas jurídicos. E você tem que trabalhar dentro de uma cultura organizacional. Não existe uma regra mágica e cada empresa trabalha de um jeito. Sim. Tiago, criar um código de processo penal, olha, exagero, né? Para investigação interna numa empresa, uma multinacional. Você acha que seria viável trazer burocracia? Porque eu fiquei pensando, esse caso que eu relatei, Sim. me bateu muito isso. Falei, poxa, se você não tem um precedente americano, que eu gosto muito, né? E se você não tem uma lei, você está num procedimento tão aberto que você está num mar totalmente... Eu até brinquei com esse meu amigo. Faz o seguinte, pede para instaurar um inquérito. Pelo menos você tem um CPC garantia do delegado. Porque do jeito que você tá num mar totalmente sujeito a tubarões, né? Sem previsibilidade, que é Sem aquela discussão. nenhuma. E eu, só acrescentando, eu acredito que independentemente de nós termos regras escritas ou não, e realmente, infelizmente, nesse caso, nosso direito não traz a questão dos precedentes, Pois é. isso que poderia trazer, né, de certa forma, uma base, né, Garantia, para o que se aplica ou não nesse caso, mas eu acho que é inegável, ao meu ponto de vista, a participação dos princípios constitucionais no âmbito a Constituição, no ela- âmbito privado, né? Eu Eu acho que também não se acho. discute mais, nem que se deve discutir mais a questão relacionada à horizontalidade dos direitos fundamentais, né? Perfeito. Nesse caso tem a verticalização e tem a Horizontal, sem horizontalidade. dúvida. Não, Né? isso é seja inegável. no campo privado, seja no campo público, a nossa legislação ela é amparada na Constituição. Então, Sem dúvida. esses princípios contraditório, Ao ampla defesa, menos- publicidade, todos esses aspectos dentro do procedimento Interno. procedimento interno, ainda que privado, tem que estar iluminado, né? Mas na prática a gente tem sofrido muito. Você tem toda a razão, perfeito. Mas Mas é assim, que na prática a gente tem A prática, qual é o grande problema da prática? É que aquilo, enforcement da lei, né? você tem o famoso super trunfo. Ah, você exige isso? Tudo bem, Tá bom, não tem problema. tá bom, passa no RH. Passa no RH. É verdade, é verdade. Você entendeu? Verdade, acaba Aí você- a pessoa, ela às vezes abrindo mão, né, de buscar determinadas garantias, justamente para garantir o emprego, né? Não, passa no RH. Não é nem um emprego, é sobrevivência. Sobrevivência. A gente não tá nem falando em emprego, tá falando em Meramente sobrevivência. posição, né? Exato. Não, passa no RH. Bom, Sim, você quer tudo isso? Tudo bem. Eu te garanto isso, tudo bonitinho. Tá bom, acabou. Ó, Sim. o RH tá querendo conversar contigo. Acabou. Pois é. Resolvido o problema. Exatamente. É algo muito complexo, não é algo simples. Um procedimento, talvez... Porque assim, o grande problema é que esses procedimentos não são procedimentos penais, mas uma estrutura mínima deveria existir. Exatamente. Um regramento universal de como isso deveria apurar. O que já se discutiu muito é criar regras, Padrão, né? criar molduras, porque assim, o grande problema é que aqui no Brasil tudo você quer criar regras para poder estrangular. O que Exato. você precisava é criar uma moldura bem ampla, Sim. não Que restritiva. ali eu posso elaborar. E aí você fala. É que elementos assim, mínimos, é que né? às vezes você precisa falar o óbvio aqui no Brasil. Sim. Sim. Aqui no Brasil tem essa Você necessidade. precisa falar o óbvio. Verdade.
É que nem você fala, que tem que falar lá, não. Aqui, por mais que a Constituição fala, não, tem que ter um artigo de lei que fala, não. Você é que o Brasil vige o sistema acusatório. É verdade com a reforma. Você precisa falar. Por quê? Porque até hoje tem juízes e promotores que acham que isso não existe. Eu instruo. Não, Sim, eu já é verdade. eu cansei de ver até hoje, tem juiz em audiência que faz as perguntas para todas as testemunhas. E se você se insurge, ele ainda praticamente te põe abaixo de cachorro. É isso. E você vai falar o quê? O código já mudou faz o quê? Faz uns 10 anos? 2008. 8, 10 anos? 2008, Foi 2008. Faz mais de 10 anos. Já estamos 14 para 15 anos. É. Verdade. Que mudou. Isso. E mesmo assim, não, eu que faço pergunta. Não, o juiz não tem que perguntar. Sim. Sem dúvida. Eu tô com um caso, eu tô indignado, um caso de perturbação do sossego. Nossa senhora. Contravenção. Uma não. porcaria. Fala contravenção, né? Uma porcaria de um caso. O promotor, não sei porquê, a gente não aceitou transação penal, não aceitou suspensão, o promotor denunciou. A coisa é tão bizarra que o promotor denunciou sem constar a data e sem constar os horários das perturbações. Nossa. Período. Genericamente. Nem Período. delimitar no tempo. Não, por período. Ó, de tanto a tanto houve perturbação do sossego. Aí na audiência do GECNIM eu falei, excelência, com todo o respeito do mundo, eu não consigo nem me defender, porque assim, nesse período ela viajou, ela ficou doente. Aconteceu tanta coisa nesse período, com todo respeito, você quer que eu traga uma linha geral de tudo que aconteceu nesse período pra poder afastar? Aí a juíza virou e falou assim, nossa, é verdade. Não tinha pensado. É verdade. Aí o promotor ficou todo sem graça. Eu falei assim, se você quiser, só que assim, eu vou ter que trazer mais testemunhas, porque assim, eu vou considerar que cada dia é um fato novo, então eu vou arrolar vou arrolar até Testemunhas por fato. 3 por dia. testemunhas por dia. Não, 3 eu vou considerar cada dia um fato, então são 3 por dia. 90 dias vezes 3, a gente vai ficar aqui 3 meses ouvindo E testemunho. assim, eu vou arrumar tudo, não tem problema nenhum. Tá certo. Aí ela, puxa vida. Eu falei, então, eu sou pela rejeição da denúncia. Porque rejeita, depois se o promotor quiser, ele oferece uma nova denúncia. Sim. Tá bom, tá bom. Ah, não. Doutor, ó, eu vou devolver a denúncia ao senhor Adita. Eu falei, pô, doutor, excelência, o senhor é juíza ou é juiz de acusação? Porque, pô, não faz sentido nenhum, vai ajudar ele, porque se eu errasse na minha defesa, a senhora devolveria pra Não. melhorar? Não. É isso. TJ, Colégio Recursal, TJ, e até agora Mantiveram. não consegui resolver esse problema. Acredito. É isso aí. Complexo. E você vai brigar com quem? Exatamente. Perfeito. Esse tema é bem instigante, bem interessante Sim. mesmo. Vale uma parte 2, hein? Vale a parte 2, com certeza. Sempre vale Você a parte 2. pega a sua agenda e a gente vai marcar a parte 2. Sempre a parte 2. Só pra gente já chegando ao final, mas eu gostaria só de deixar pontuar mais uma questão. Eu queria... nós passamos, né? Tangenciamos, mas acabamos não ingressando tanto na questão do provimento 188, né? O doutor apresentou algumas críticas, né? E eu queria que a gente voltasse a esse ponto. No que poderia ser possível em relação a esse provimento? Me parece, e o doutor nos trouxe essa questão da legitimidade. A questão é a origem, é de onde vem, é por se tratar de um provimento da OAB, ou o fato da OAB poder trazer esses provimentos não seria já suficiente, ou pelo menos é a qualidade do provimento? Qual que é a questão, propriamente? De onde provém as regras, né? ou as regras em si, como elas estão dispostas? Eu vou dizer como eu acho. Sim, claro. O provimento ele foi uma resposta à regulamentação dos PICs. Perfeito. Da mesma forma como os PICs não tiveram uma regulamentação por lei, foi por uma regulamentação interna do Ministério Público, a OAB se manifestou de forma correta. Falou, olha, já que eles... Equilibrou. Mas assim, tanto lá quanto cá, não é lei. E afeta direito individual, né? Esse que é o E a gente está falando de temas sensíveis. Isso deveria ser abordado por uma lei. Sim. Com delimitação e com melhor escopo. Concordo. Porque a partir do momento que, com todo respeito, eu tivesse uma lei que eu me autorizaria a ouvir alguém e chegasse lá, que naquele nosso tema lá, eu ouvi as testemunhas, o doutor virasse, não, eu vou reouvir. Eu vou, não, já tá aqui, ó. Aí teria que haver uma fundamentação da necessidade, a partir do momento falar, tem tal ou qual questionamento que eu gostaria de fazer que não foi feito. Ou houve uma nulidade. Ou aqui assim. Mas aí teria. Entendeu? Mas aí eu tenho uma lei não teria um descarte puro e simples, né? Agora,
Ou a desconsideração pura e simples? Eu chamo de doutor, porque aqui a gente tá entre amigos, mas doutor na atividade. Sim. Com o doutor lá tocando um inquérito policial. Chegou lá. Vai ter que chegar lá, vai ter que fundamentar o porquê que ela falou. Hoje em dia isso não acontece por quê? Porque o provimento nem lhe atinge. O senhor não faz parte da categoria. Sim, só tem o CPP. O provimento, ele gera efeitos para nós, advogados. Sim. Para um delegado, para um promotor, ele olha o provimento, qual é a força cogente para um delegado, para um promotor? Exatamente. Ele lhe gera obrigações? Não. Do ponto de vista prático. Não, do ponto de vista prático, não. Se você chegar lá e falar, não, eu afasto. O que o provimento pode lhe fazer? Diferentemente de uma lei. O que ele me traz é uma convicção de que o advogado, dentro da sua atuação profissional e conforme a regulamentação da OAB, pode fazer isso. Exato. Mas isso não quer dizer que esse documento ele tenha a mesma Te legitimidade. vincule, né? Que Ao ponto vincule a autoridade pública como, eu dispenso a oitiva porque a oitiva já está feita. Por quê? Porque isso não tem Isso é legitimidade. como ele ingressaria, né, no âmbito do inquérito, no âmbito de um processo, como documento. Exato. Uma prova documental. Como prova documental, só que a gente tá falando de prova documental. Não, só que a gente tá falando de não pela essência dele em si, como meio de prova, né? Exatamente. Você entende o problema? Então, o problema ele vai muito além. Sim, concordo. E o provimento, tanto que ele não foi, ele é muito sintético e ele traça ali alguns temas. Por quê? Porque ele precisava o OAB precisava dar uma resposta, mas ela não foi feita. Exatamente. Perfeito. Então a gente traz nesse aspecto. A minha crítica é essa. Se fosse por uma lei, a lei seria muito melhor abordada. Teria algumas. A gente tem a lei dos investigadores particulares, dos detetives particulares, que poderiam ser. Que a gente pode usar, que é muito importante. Que os advogados poderiam usar muito melhor do que o próprio provimento, e ninguém usa. Eu destaco isso pensei no meu curso. nisso. Eu destaco isso no meu curso. Eu falo dos dois. Eu vou fazer esse curso, No ponto João. final, Vamos. no ponto final, preciso- eu destaco essas duas. Eu destaco a lei e o provimento. Ninguém nem sabe da lei. fazer isso aí. Se você chegar. 80% dos advogados nunca nem ouviram falar Verdade. dessa Eu sabia, Geralmente mas não causa estudei a surpresa fundo, no curso quando fala assim da. Eles da questão confundem, do né, com a detetive. investigação privada com o detetive, né? lei. Não, e o detetive, eu falo, eu tenho peritos que trabalham não trabalham pra mim, mas trabalham comigo. Sim. Tem detetives que trabalham comigo. Por quê? Porque eles que. Eu não sei É investigar. o campo, né? É o campo. Tem eles Parcerias, né? eles que fazem. Tem um perito e muita gente que faz. Então, tanto quanto o doutor. O doutor não tem Eu tenho um Equipe. corpo. não tem os braços que fazem a mesma coisa o advogado. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Muito bom o papo, né? Excelente. Vai Muito. ter parte 2, né? Vai ter parte 2, com certeza. Vamos convidá-lo Traremos aqui novamente. coercitivamente. Aqui não tem direito individual, Verdade. A Desde Constituição já, aqui não vale. não. Não vale. desde já Coercitivamente. agradecemos imensamente, né? Foi uma honra. O livro, Obrigado. Prazer. Vamos falar do Sim, livro. Vamos falar sim. do livro, por favor. que dia que vai ser? Dia 3. A gente vai depois passar Lançamento. Qual que é o título do livro? Já tem um título definido? Já tem lançamento, né? Então, Mas o doutor é suspense. Depois eu suspense? passo tudo pra gente, eu coloco direitinho na rede. legal, legal. Mas promove- qual que é o escopo do livro? Mas... São questões que envolvem direito internacional e Opa. garantias processuais. Sim, sim. É uma análise Brasil-Argentina. Ele é lançado na Argentina, é verdade. Foi lançado na Argentina e lançado aqui no Brasil. Que ótimo, hein? Que bom, hein? Vamos Que bom. divulgar depois. Pessoal, do programa então, do Brasil. ó, vai ter divulgação aqui no nosso podcast. Dia 3/10. 3/10 já tem o lançamento. Casa de Portugal. Legal, legal. Então, Marcelo já fica intimado a apresentar, Farei, trazer aqui pode a deixar. obra e fazer a apresentação para o nosso público. Farei, com certeza. Perfeito. Obrigado. Agradecemos Thiago, imensamente. Foi uma honra recebê-lo. Muito bom. O papo foi muito bom, né? muito Muito bom. bom mesmo. Agradecemos. Marcelo, então se despeça, fique à vontade, agradeça. Prezados, muito obrigado a tudo, né? Prezados é bem formal, né? Amigos, muito obrigado a tudo. Thiago, obrigado de coração. É um prazer Obrigado, conviver com você na faculdade aqui, então, mais ainda. E olha, vou falar de novo, parte 2 terá. Terá, Obrigado, com certeza. gente. Vamos trazer mais algum tema. Pessoal, agradecemos imensamente. Muito obrigado. Por favor, ao nosso público, se dirija, obrigado pelo considerações, convite. fique à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde aqui de sábado. E chegando o convite, a gente programa a agenda e aí a gente volta aqui para continuar, que tem muita coisa pra gente discutir ainda. Bacana. Muito legal. Obrigado a todos, Gente. a todas. Um grande Obrigado. sábado, um grande final de semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Até logo.